Nós estamos aqui, mais uma aula aí do Prof. Mate, resolução da questão de MA 23, Geometria Analítica, questão 16.15, onde diz o seguinte: considere o ponto A, 1, 2 e 1, e a reta R dada pela intersecção dos planos. Π1 igual a x menos y mais z igual a 1, e Π2 é 2x mais y igual a 2. Encontre a equação cartesiana do plano π que contém a reta R e o ponto A e determine as retas paralelas a R contidas no plano π que dista raiz de 6 de R. Bom, então aqui nós temos uma situação, nós precisamos encontrar três coisinhas aqui. A primeira, nós precisamos encontrar a reta dada pela intersecção dos planos do P1 e P2, tá? Aliás, do P1 e P2. Porque esta reta é onde vai passar o nosso terceiro plano, o plano π. E nós sabemos que ele vai passar no ponto A, porque esse ponto A ele não pertence à reta da intersecção. Então nós temos que encontrar essa reta, vai ser o conjunto dos pontos, né, formado aí pela intersecção desses dois planos. Segunda coisa que nós temos que fazer, encontrar a equação do plano que contém a reta R e o ponto A. E a terceira é determinar as retas paralelas a R pertencente ao plano π e que dista a raiz de 6 de R. Então nós temos essas três situações aí para a gente estar encontrando. Bom, então vamos fazer o seguinte. Primeiramente vamos encontrar a reta. Bom, essa reta é o conjunto, na verdade é igual ao conjunto de solução do sistema x menos y mais z igual a 1 e 2x mais y igual a 2, cujos vetores normais são esses aqui, né? 1 menos 1 e 1, e o 2 é 2, 1 e 0. Fazendo a multiplicação desses vetores, nós vamos encontrar o vetor v menos 1, 2 e 3. Então, aqui eu fiz a multiplicação através do determinante, tá? Então, feito isso, nós vamos tomar o x igual a 0, porque nós poderíamos pegar também o y igual a 0, né, e encontrar um ponto que satisfaça aí ao sistema. Mas eu estou pegando aqui, olha, x igual a 0. De modo que nós vamos encontrar o ponto B, x, y, z, que satisfaça, né, o sistema, esse sistema das equações dadas. Ou seja, ele vai pertencer à reta, né, porque ele satisfaz tanto ao plano π1 como ao plano π2. Bom, eu já atribuí aqui x igual a 0 e agora eu tenho z, encontrei z aqui desenvolvendo esse sistema. Z igual a 3, y igual a 2. Então, com isso, nós encontramos o ponto B de coordenada 0, que foi o valor atribuído para x, 2 e 3. E ele pertence à reta R. Quem é a reta R? É a reta de intersecção dos planos, tá? Então, olha só, aqui, quando você coloca aqui, olha, você tem aqui o plano 1, tá? Você tem aqui o plano 2. Então, você vai ter aqui uma intersecção entre esses dois planos. Observe que essa intersecção, a intersecção desses dois planos, vai formar uma reta, né? Então, nós precisamos aí exatamente descobrir essa reta aqui, tá? A equação dessa reta. Lembrando também que nós temos a questão do ponto A. O ponto A de coordenada 1, 2 e 1, observe aqui, pessoal, olha, que ele não está aqui em nenhum dos planos. Você observa aqui que não está nesse plano azulzinho, tá? E não está no amarelo. Ele não pertence a nenhum dos planos. Ele é um ponto. Ó, ele está aí fora do plano, tá vendo? Ó, fora desse plano. E ele também está fora, né, do outro plano. Então, ele não pertence a nenhum dos planos aí. Só que a gente quer uma reta, a equação da reta, que vai ter a intersecção dos dois planos. E depois nós vamos querer descobrir
a equação do plano, que vai passar por esse ponto e por essa intersecção aqui. Que no caso vai ficar mais ou menos aqui esse plano, né? Partindo aqui. Então, voltando aqui para a nossa questão, o que acontece? Nós já encontramos aqui um ponto B pertencente à reta, tá certo? Daí nós podemos fazer o seguinte, a reta R, ela passa pelo ponto B, 0, 2 e 3, porque esse ponto ele satisfaz aos dois planos, vai pertencer à reta. E ela é paralela ao vetor menos 1, 2 e 3, encontrado na multiplicação dos vetores anteriormente. Então, o que acontece? Como nós já temos aqui um ponto, nós temos as equações paramétricas. Então, a equação paramétrica aqui, quando você usa aqui os dados obtidos, nós vamos obter aqui o seguinte: x vai ser igual a menos t, y vai ser igual a 2 mais 2t, e o z vai ser igual a 3 menos 3t, com esse t pertencente ao conjunto dos números reais. A equação vetorial dessa reta ficaria dessa seguinte forma. Por que eu coloquei aqui na vetorial? Porque é até melhor para a gente estar apresentando lá dentro do próprio GeoGebra. Então aqui, pessoal, a equação vetorial, tá certo? Aqui uma equação paramétrica, que é a equação vetorial. Bom, de fato, vamos ver se realmente essa reta ela está na intersecção, tá? Se isso aqui satisfaz realmente. Então, você pegando aqui, ó, aqui a nossa reta, a equação vetorial da reta, quando você coloca aqui, olha só, você observa que ela está exatamente na intersecção, pessoal, olha. Ela está na intersecção dos planos. Então, a nossa equação representa exatamente a reta aqui, tá? Da intersecção. Observe mais uma vez que o ponto A, ele não está, né? Olha só, ele não pertence à nossa reta. Claro, né? Ele já não pertencia a nenhum dos planos e a nossa reta pertence aos dois planos. Aqui, olha como fica o ponto e a reta, olha só. Totalmente fora da reta. Tá bom? Agora a gente quer o seguinte. Nós encontramos a segunda situação. Nós precisamos encontrar a equação do plano que passa por este ponto e contém essa reta. Nós podemos verificar o seguinte, nós sabemos que 3 pontos é condição necessária para que nós possa determinar um plano, né? 3 pontos não alinhados. E aqui nós podemos obter esses pontos. Verifique, pessoal, que aqui, por exemplo, o ponto A está fora da reta, né? Então, se eu tiver dois pontos quaisquer aqui nessa reta não coincidentes, pontos não coincidentes pertencentes à reta, então já é possível eu determinar, né, esse plano. Então, o que podemos fazer? Na verdade, a equação, nós vamos procurar a equação cartesiana, né, desse plano. E aí, nós já sabemos o seguinte: esse plano deve passar pelo ponto A, que é 1, 2 e 1, e por essa reta, né, pela reta encontrada, ou seja, a reta da intersecção dos pontos dados anteriormente. Então, já sabemos também que o ponto B, calculado lá atrás, que é 0, 2, 3, ele pertence à reta R, né? Nós fizemos isso lá na resolução do sistema. Então, vamos considerar R e fazer t igual a 1, ok? Então, se nós fizermos t igual a 1, nós vamos encontrar aqui, olha, vai ficar aqui menos 1, aqui vai ficar 2 mais 2, 4, aqui vai ficar 3 vezes 1, mais 3, 6. Então, esse ponto C, ele também pertence à reta. Então, nós já temos aqui 3 pontos. Nós temos aqui o ponto A, fora da reta. Nós temos os pontos B e C, pertencentes à reta, e são diferentes.
Então, nós temos 3 pontos não colineares. Como nós temos 3 pontos não colineares, nós podemos estar encontrando aí a equação dessa reta. Aliás, a equação do nosso plano. Observe que aqui, por exemplo, onde está o ponto B aqui? Está na reta. Aqui é 0, 2 e 3. O ponto C, menos 1, 4 e 6. Isso também está aqui na reta. Esses dois aqui, olha, pertencem à reta. E esse ponto A está fora da reta. Então, nesse caso, nós temos aí uma situação de 3 pontos não colineares, onde podemos encontrar o plano, tá? Então, eles são elementos suficientes para determinar o plano. Mas aí, esses pontos A e B e C, eles pertencem ao plano, tá? Eles pertencem ao plano π. E considerando os vetores, né, BA e BC, no caso vetores LI, né, podemos encontrar o vetor normal através da multiplicação, que esse vetor ele vai ser perpendicular ao plano, porque a partir do momento que eu tenho o vetor perpendicular, aí eu já posso estar encontrando aí a equação. Então, fazendo aqui, olha, a multiplicação através do determinante, encontramos o vetor 4 menos 1 e 2, e aí fica fácil, né? Porque nós já temos, olha, D vai ser igual aqui, você desenvolvendo isso aqui, D vai ser igual a 4, tá bom? Então, se D é igual a 4, jogando no formato geral, nós vamos ter que a equação aqui do nosso plano é, o nosso plano é igual a 4x menos y mais 2z igual a 4. Bom, daí, olha só aqui, né, se nós colocarmos aqui, olha, a equação do nosso plano encontrado lá no nosso sistema, na nossa resolução, se nós colocarmos aqui, deixa eu ver aqui, olha o que acontece. Essa reta, pessoal, está no plano e o ponto A está no plano, tá vendo? Então, observe que o ponto A ele está no plano e a reta também está no plano. Então, nós realmente encontramos aí a equação que define o nosso plano. Nós já tínhamos visto anteriormente, né, que a reta é exatamente na intersecção dos planos π1 e P2, e agora ela fica aí, olha, na intersecção dos 3 planos, tá? E aí, nós temos o ponto A, que ele pertence apenas ao plano π, tá beleza? Bom, agora, o que acontece? Nós vamos para a nossa terceira parte, tá? O que pede a nossa terceira parte? A terceira parte do nosso problema pede exatamente as retas R1 e R2 paralelas a R, que distam exatamente raiz de 6 de R. Bom, e no caso, contém, deixa eu ver aqui, não, no caso pertence aqui, né, no caso, eu botei foi contém, pertence a π, está contida no caso, tá? Está contida, beleza. Bom, então o que acontece? Nós queremos aqui duas retas paralelas à reta dada. Nós queremos duas retas paralelas a essa reta aqui, a reta R, que estejam nesse plano aqui, né? Nós deixamos o plano aqui, então são duas retas paralelas que estejam nesse plano, né? Esquerda e direita. Então, para isso, né, para que nós possamos encontrar essa reta, nós consideramos o seguinte: seja L contido em π, né, tal que L é perpendicular a R e P pertencente a L, um ponto P pertencente a L, temos que L vai ser perpendicular ao vetor menos 1, 2 e 3 e também perpendicular ao vetor 4, menos 1 e 2, né? Os vetores dados anteriormente. Isso implica que L vai ser paralelo à multiplicação dos vetores aqui, 4, menos 1, 2 e menos 1, 2 e 3. No caso, eu estou encontrando aqui, né, o vetor
ao vetor normal, né? É igual a menos 7 menos 14 e 7. Para facilitar os números, eu posso estar dividindo isso aqui por menos 7, porque eu vou encontrar um vetor, né, múltiplo. E aí eu fico com 1, 2 e menos 1. Então, essa reta L, ela, no caso, ela é paralela a 1, 2 e menos 1. No momento que nós pegamos o ponto B, nós sabemos que o ponto B é 0, 2 e 3. Temos que L vai ser igual da seguinte forma. Quando você for pegar os valores aqui e efetuar os cálculos, nós vamos ter que x vai ser igual a t. Nós vamos ter que y vai ser igual a 2 mais 2t. E z vai ser igual a 3 menos t. Isso com t também pertencente aos reais. Agora, seja esse P um ponto T, né? 2 mais 2t, menos, aliás, 3 menos t, pertencente a L, tal que a distância de P a B é exatamente igual à raiz de 6. Então, temos que essa raiz ao quadrado, né? Quando nós realizamos ao quadrado, vai sair aqui a raiz aqui, né? Então, vai ficar 6, essa distância aqui vai ser igual a 6. Desenvolvendo o cálculo que eu já apliquei, tá, pessoal? A operação entre os pontos direto, né? No caso, ia ser lá o x menos o x inicial ao quadrado, mais y menos o y inicial ao quadrado. Enfim, eu já fiz aqui. E encontramos aqui, tudo isso aqui vai ser igual a 6. Quando você extrair a raiz aqui, vai ficar mais ou menos 1, né? Opa, fugiu aqui. Vai ser mais ou menos 1. Então, nós temos aí que t é igual a mais ou menos 1. Bom, como nós temos dois valores de t, e obviamente teríamos, né? Porque nós vamos encontrar as duas retas. Então, se t for igual a 1... nós temos que o P1 vai ser igual, aí fazendo aí a substituição, nós vamos ter aqui, ó, 1, 4 e 2, fazendo os cálculos, né? Aqui é 1, aqui fica 4, aqui vai ficar 3 menos 1, né? Já no segundo caso, se ele for igual a menos 1, nós vamos ter aqui menos 1, aqui vai zerar, porque vai ficar 2 menos 2, e aqui vai ficar 3 menos 1, vai ficar 4. Então, nós teríamos aí essas duas situações, P1 menos 1, 4 e 2 e P2 menos 1, 0 e 4. Agora nós vamos encontrar as equações, né? Então vamos utilizar aqui, para P igual a 1, para P1 igual a 1, 4, 2, nós obtemos a seguinte equação para a reta, né? R1 vai ser igual a x menos o x inicial menos t, a y vai ser 4 mais 2t e z vai ser 2 mais 3t com esse t pertencente aos reais, tá? Então, aí nós teríamos encontrado a primeira reta. A R2 nós podemos fazer com o P2 e aí nós encontramos essa outra equação. Vai ser x igual a menos 1 menos t, y igual a 2t, z igual a 4 mais 3t com esse t pertencente ao conjunto dos números reais também. Isso daí dentro, né, nesse caso aqui, são as paramétricas. Se nós colocarmos as equações vetoriais aqui, né, a vetorial é até melhor para a gente estar colocando lá no GeoGebra. Então, aqui nós teríamos essas duas equações vetoriais, tá? Duas retas. E no plano, quando colocamos aqui, olha, a reta 1, ela fica paralela. E a reta 2 também aqui, no outro sentido, paralela. Observem que elas pertencem aí, olha, ao mesmo plano. Estão alinhadas aí, pertencentes ao mesmo plano, tá certo? Então, pessoal, essa era a nossa questão. Espero que tenha sido, né, que tenha dado aí para entender.
Ficamos aí para as considerações, caso o professor tenha alguma consideração a fazer.